o cubo-esfera. Pares de condições opostas de intercâmbio nascem um do outro e se tornam um ao outro como consequência desse intercâmbio, pois todos os opostos na natureza também nascem assim. O cubo e a esfera são os dois opostos de forma dos quais nascem todas as formas de todas as coisas. Elas são as únicas formas já criadas, sendo pai e mãe de todas as formas. Figura 13. O cubo. Figura 14. A esfera. Tanto a esfera quanto o cubo manifestam o princípio cósmico do balanceamento. Sua posição em ondas de luz está na posição balanceada na onda, onde compressão e expansão pararam de se opor, que está na amplitude da onda, conhecida como crista. O carbono e o cloreto de sódio são bons exemplos de verdadeira cristalização do cubo. Da mesma forma, suas unidades atômicas são esferas verdadeiras. O iodeto de sódio ou brometo de sódio não se cristalizam em um cubo verdadeiro por causa de suas posições desbalanceadas perto do plano, mas não sobre ele, de amplitude de onda. O cubo e a esfera são um só, sendo duas fases opostas de uma mesma coisa. O cubo é a esfera estendida à frieza negra, enquanto que a esfera é o cubo contraído à incandescência branca. Cada esfera verdadeira, em cada onda de luz, é um sol incandescente, independentemente de sua dimensão. Esferas prolatas, como nosso Sol, estão se tornando incandescentes para dentro em direção a seus centros, enquanto esferas oblatas, como nossos planetas, estão se tornando frias em direção aos seus centros. O cubo nasce da esfera para satisfazer o desejo do Criador de produzir forma ao projetar luz da incandescência em direção à escuridão fria dos céus. Por outro lado, a esfera nasce do cubo para satisfazer o outro desejo de unicidade ao reprojetar o frio escuro dos céus para a luz na semente. A criação de todas as formas de matéria é um eterno intercâmbio entre a luz-pai das esferas incandescentes e a luz-mãe dos cubos frios. Todas as formas são criadas na direção da frieza do espaço e são anuladas na direção da incandescência. Todo o corpo criador é colocado no espaço a partir de seu cadinho no Sol para resfriar na forma apropriada à sua extensão a partir do Sol. Essa é a metade da jornada cíclica de cada corpo desde o Sol e de volta a ele. A outra metade do ciclo é o retorno ao Sol para anular o corpo de sua forma, com o propósito de adquirir um novo corpo. Cada ciclo de movimento é uma viagem do calor para o frio e de volta para ele. Todos os corpos são formados pelo congelamento e anulados pelo derretimento. Os pontos de congelamento e de derretimento de todos os corpos dependem de suas respectivas densidades e condicionamento elétrico. A esfera é o barro da terra, a luz dos sóis e a falta de forma da semente. É o ventre, a partir do qual o barro da terra se estende até os céus cúbicos para se expandir em forma. E é o túmulo dentro do qual toda a forma é anulada para se dar novamente aos céus como uma nova forma. Toda a forma na natureza está se tornando um cubo ou uma esfera, ou é uma seção de qualquer um deles. Os corpos complexos são múltiplos de esferas de matéria circundadas por múltiplos cubos de espaço em múltiplos campos de ondas. Todas as formas de cristal são seções de cubos. Suas formas são determinadas por suas posições em seu campo de ondas. Figura 15. Todos os cristais são seções cúbicas. Os cubos do espaço são campos de ondas que unem todos os movimentos de intercâmbio entre as duas condições dentro dele. O movimento não pode passar por esses planos.
mas pode ser refletido simetricamente para trás ou estendido simetricamente em direção ao centro do campo de ondas adjacente. Dentro de cada campo de cubos está o universo curvo da ilusão de luz bidirecional. E além disso, até os confins do espaço, é uma repetição da ilusão de campos de ondas para campos de ondas à taxa de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Essa é a velocidade na qual cada ação-reação em qualquer lugar se repete em todos os lugares. Esta ilusão de movimento dá origem à crença de que a luz viaja. Os planos limite do campo de ondas de curvatura zero isolam todos os efeitos do movimento que ocorrem dentro dele de todos os outros campos de ondas. Centrando o campo ondulatório está a esfera incandescente que o acompanha. O potencial de todo o campo é dividido igualmente entre sua esfera centrada de matéria multiplicada e o espaço circundante de matéria dividida. Cada par de cada campo de ondas no universo é balanceado com seu par oposto, mesmo ao peso de um elétron. A razão pela qual a esfera centrada é de alto potencial e seu espaço circundante é de baixo potencial é devido a uma diferença de volume. A esfera centralizadora pode ter alguns milhares de quilômetros de diâmetro e seu espaço circundante muitos milhões de quilômetros de diâmetro. No entanto, elas são iguais, potencial por potencial, mas desiguais em volume por volume. Nenhum desses pares poderia manter sua separação de condição, a menos que se alternasse constantemente para dar tudo de si ao outro alternadamente, em ciclos repetitivos. As esferas devem dar aos cubos do espaço, expirando para se descarregar e carregar o espaço. O espaço deve então dar-se novamente às esferas, expirando a si mesmo para se descarregar e recarregar as esferas. Cada ciclo curto de troca é acumulado em um ciclo de vida-morte mais longo, no qual os sólidos desaparecem completamente no espaço e o espaço intercambia seu potencial para se tornar sólido. Este princípio constitui as voltas para dentro e para fora da natureza, por meio das quais todas as formas aparecem, desaparecem e reaparecem sequencialmente. A inspiração das esferas converte baixo potencial em alto. O processo generativo da natureza é a gravitação. A expiração das esferas irradia alto potencial em baixo. O processo degenerativo da natureza é a radiação. A multiplicação e divisão da energia expressa em alto e baixo potencial de gravitação e radiação é possibilitada pelo plano da natureza, que faz com que todas as ações da natureza se estendam radialmente a partir de pontos onipresentes, pontos de luz magnética. A gravitação puxa em espiral de dentro para enrolar as ondas de luz em sólidos para centralizar o espaço. A radiação impulsiona em espiral para fora para desenrolar os sólidos densos no espaço para envolver os sólidos. Cada uma é uma reação igual da outra. Cada uma se torna a outra sequencialmente. A gravitação é o princípio elétrico positivo que exerce suas pressões centralmente em direção aos pontos incandescentes máximos de compressão em cada campo de ondas. É o princípio pai da natureza, o princípio integrador do fluxo ascendente de energia, que equilibra para sempre seu fluxo descendente. Figura 16.